Modelo Semihá Lekulam, com muita alegria, esses dias de Rosh Hashanah Sukkot, nos aproximando de Rosh Hashanah e Simchat Torah, que dessas mitzvot que temos todos os dias, a mais importante, acredito que inclusive a partir de Sukkot até o final dos demais Hagim, como Shemini Atzeret, nós temos Rosh Hashanah, Simchat Torah, é a alegria. Então acrescentar alegria naquilo que a gente faz. E hoje eu vou compartilhar com vocês, assim traz o Chacham Davi Yosef. Nós temos sempre, ele recomenda os rabinos fazerem ponderações e recomendações daquilo que a própria pessoa está estudando para poder influenciar de forma positiva daquele estudo para as outras pessoas. Então, em relação ao Tânia, assim traz os nossos Hassidim, nas palavras do Rabbi Aryeh Teitebel de Tzfat e do Rabino Shamaende, de esse ponto Paulo, São Paulo, Brasil, em relação a Igeret HaKodesh, o Tânia é uma Yardut com Balatânia, com o primeiro Rebbe Chabad, Shneur Zalman de Liard, é poder estudar o Tânia, é ter esse contato com ele, poder entender e receber toda a sua influência positiva em relação à própria Hassidut. Por isso nós temos nessa terça-feira de outubro Yom Shlishi, Chaf de Tisrei, Ve'al ken ra be'neicha miyatze asher nase tachat hashemesh bichlau. E assim traz, portanto, má em seus olhos é a conduta que ocorre em sol, em geral. Ou seja, aquelas pessoas que independente se tem tempo ou não tem tempo, ou se tem trabalho, Baruch Hashem que tem trabalho, que possam crescer e desenvolver, cada um que está escutando esse vídeo, que seus trabalhos, seus projetos se multipliquem. Entretanto, temos que ter um tempo, assim como traz o Ramba, um tempo para o caminho do meio, para também fazermos atividades físicas, para cuidar do corpo, também para sempre é importante, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up, para ver como está também o próprio corpo. Ter tempo de estudar e se aprofundar. E o Rambam até ele estende isso em estudos não só ligados à religião, mas até no aspecto filosófico e também ligados às ciências. Nós temos que desenvolver a base da ciência, pessoas que estudam também façam faculdade, possam desenvolver nesse sentido. Assim como também a gente precisa de pessoas que estudam, se aprofundem na Torá, por isso que a Torá vem de Horá, Morá, que é a instrução. O frate ben ele de Chaverai, Anigashi el Haigagashazot Fila. Isso se deve especialmente entre amigos, irmãos, aqueles que se aproximam de Kadosh Baruch Hu, santo bendito seja o seu nome, Deus. E aproximar de Deus é muito bonito, isso traz a Hassidut. Aproximar de Deus, de acordo com os Hassidim Chabad, é rezar. Então, uma forma de você estar se aproximando de Deus, tomando essa consciência, é através do ato da tefilá, através da oração. E a oração pode ser feita através das fórmulas que conhecemos, através dos livros de oração, que são os Sidurim. Pode ser através do coração, você conversar com Deus, com as palavras que saem do teu coração. Isso é muito importante. Isso, inclusive, também é uma prática da Hassidut de Breslov, a Eid Boldedut. Você começa com 5 minutos, e assim vai, você conversa com Deus. Mas, em suma, o ato de conversar com Deus está ligado em todas as Hassidiot, porque isso é a base do ensinamento do próprio Baal Shem Tov. Ve'achat tefilá o lefanei venase moshav letzin rachamana letzila. Então, quando após a tefilá ou dela existe uma reunião, se tem várias pessoas, e essas pessoas elas zombam de outras pessoas, Deus nos livre. Então, pessoas que tem uma coisa muito bonita, tem um livro que é parte do pensamento da administração, que é quem comeu esse queijo, ou quem mexeu nesse queijo. Quem mexeu nesse queijo, muito interessante esse livro. Eu estava relendo há pouco, li esse livro há mais de 10 anos atrás, quando eu fiz administração, e nesse livro estava uma coisa muito importante. Algumas pessoas
falam de projetos, de ideias, e a gente tem níveis, né? E algumas pessoas falam outras de outras pessoas. O próprio é uma alahá a gente deixar de falar das pessoas e procurar nos focar em nós. Mas pior do que isso, pior do que falar das pessoas, pior do que cometer lashon hará, Deus nos livre, falar mal das pessoas, pior do que isso é zombar das pessoas, é destratar uma pessoa independente de quem seja. Todo ser humano que foi criado por Deus, independente se ele é azul, amarelo, verde, branco, não importa o que seja, independente se ele é japonês, chinês, se ele é asiático, se ele é coreano, se ele é brasileiro, não importa se ele é de Istambul, ele tem que ter um respeito, a pessoa tem que ser respeitada, ela não pode ser destratada por ser diferente, Deus nos livre. Isso é se desconectar porque você está tentando passar por cima, isso não é positivo. Positivo é a gente viver em harmonia com as pessoas, como traz o Terrilim, assim, o Pasuk, Hine Matov Manaim, Shenagai Ayan, quão bons são teus olhos. E nesse Terrilim, que é o Salmo 133, a gente vê que a gente tem que respeitar as pessoas, viver em harmonia conosco e com as pessoas que estão próximas de nós, e elas não necessariamente precisam ser como nós, né? Existe uma coisa muito bonita, não necessariamente elas precisam ser como nós, ainda assim elas precisam ser respeitadas, e a gente tem que conseguir compreender o caminho de cada pessoa do seu aprendizado, porque impor isso é algo que é contrário à tradição, impor a visão. A gente tem que respeitar as pessoas, mas claro, aquelas pessoas que buscam o conhecimento e se forem de leve tahor, de coração puro, que possam receber esse conhecimento. Os nossos sábios de abençoada memória dizem que se duas pessoas se sentam junto e não trocam palavras de Torá, ensinem uma palavra de Torá, isso é uma companhia de zombadores, também pode ser os gozadores. Da mesma forma, se pessoas se reúnem e não fazem nada positivo, se a gente for pegar dentro de um pensamento hoje, que a psicologia moderna ela desenvolveu um ramo chamado de coach, que é onde tem treinamento e desenvolvimento através de algumas ferramentas ligadas com a neurociência, como a programação neurolinguística, a hipnose, que a base da hipnose, que poucas pessoas sabem, mas veio e se tornou popular a partir de Sigmund Freud, antes da própria psicanálise, mas algo muito interessante. Isso significa que a gente não pode se reunir à toa. Primeiro, porque a gente tem o nosso tempo, o tempo da pessoa, e segundo, porque existe uma força que acompanha cada pessoa, e a gente tem que respeitar isso e procurar fazer coisas e atos produtivos. E da mesma forma, para a tradição judaica, para aqueles que caminham na tradição judaica, aqueles que se sentam numa mesa têm que falar palavras de Torá, têm que buscar conhecimento. O grande ensinamento disso é que a gente tem e devemos ser luzeiros, faróis de luz, buscar desenvolver esse pensamento, esse conhecimento. Nós tínhamos um rabino que, Zeher Tzadik Lirachá, ele escreveu muitos livros, muitas obras, era físico, que era o Rabino Aryeh Kaplan, e ele buscava sempre nas suas mesas fazer correlações entre ciências e Torá. E ainda digo para vocês e compartilho que ainda pode ser feito ciência, Torá e as artes, né? Elas podem estar juntos. Bom, Ve'ina asimo shavletzim basaradesh chinatesh ya alechen lecha al boa ukana dishchita gadomazera chamna lidzelan. Entretanto, ainda assim, mesmo que exista uma companhia de pessoas que não levam a vida a sério, que ainda precisam desenvolver um estado de consciência e uma maturidade, ainda assim essas pessoas que são chamadas de zombadores ou gozadores, existem 10 pessoas sobre essa qual a Shekhinah pode pairar, onde que a presença divina pode pairar, onde a força espiritual pode desenvolver. Não existe uma vergonha maior do que para a Shekhinah, Deus livre. É a perca de tempo, a perca da força, o uso da palavra em vão, e o ato de bitul Torah, o ato de poder estar estudando Torah, poder estar fazendo algo crescendo e a pessoa está fazendo o inverso. Deus nos livre, ainda existe, e fazendo o inverso disso, em vez de juntar para fazer algo positivo, se junta para fazer, Deus nos livre, algo negativo.
Vem, Amiru Rabotenu Zichrono Livrahan, Al Haonei Avera, Masete Sheduchek, Raklei Hashehina Hazbe Shalom. Então, os nossos sábios de abençoada memória, eles dizem: aquele que comete uma transgressão em segredo, que ele rejeita aos pés da Shekhinah, Deus livre. Isso é uma transgressão, lembrando que para o judaísmo, pecado tem uma outra percepção do que possa imaginar. Transgressão, fazer algo, é deixar de estar com essa tomada na consciência da força espiritual de Kadosh Baruch Hu. Como os nossos sábios de abençoada memória disseram, é impossível para mim e ele vivemos juntos nesse mundo, Deus nos livre. Essa questão, Deus, a gente tem que ter ahavá, nós temos que ter amor e essa questão de olhar o outro como diferente, nós temos que ter essa consciência, e assim traz Shlomo Hameler, de viver em paz com todos os seres humanos e sabendo como está esse estado, a importância da diplomacia positiva, não da imposição. Mais propriamente o rei está preso nas sajetas, ou seja, quando a pessoa ela tira de si a força espiritual, ela deixa, né, a tradição até fala assim, traz o Piquet-Avô, é uma recomendação até na Laha, a gente não pode olhar para uma pessoa que está em fúria, enriquecida, porque ela não está em si, ela está tomada de uma força espiritual, né, e de cascas, clipotes negativas que trazem, a gente não pode olhar para uma pessoa que tem essa energia da mesma forma. A pessoa que anula o seu tempo, que ela pode estar fazendo algo positivo para ela, para o seu corpo, para a sua carreira, para a sua família, e não faz, ela faz um processo inverso. Mas ela pode mudar esse pensamento a todo e qualquer momento, inclusive agora. Por isso, em que eu posso melhorar na minha vida, acrescentando alegria? Nos meus trabalhos, nos meus negócios, na minha relação interpessoal. O que eu posso fazer nesse exato momento? Aval valemavde dahaki lishkin tam kayokin lach bekedu shaberichu venhamala hitna meafakumim vechulei. Mas aí aqueles que molestam, aqueles que afastam a presença divina, Shekhinah, a força espiritual, quando Deus a erguer, quando ele manifestar essa Shekhinah, ele disse: desperta, levanta do pó. Isso é uma referência até ao próprio Yeshayahu Hanavi, o profeta. Ve'al ante lamilimit nake ve'Israel begaluta au dedahakin leshkinata ve'al be'avidim kelana bishhinata kemoshe katuv bazoa kodesh. O que traz o nosso santo Zoa? Assim também, por causa das três coisas, o Am Israel é mantido na Galut, né? São essas três coisas que faz com que o judeu na tradição judaica ele fique distante de Israel, porque eles rejeitam a presença divina, porque eles envergonham a Shekhinah, e como é afirmado no Santo Zohar. Então, o Zohar ele também tem o seu par, ele tem seus níveis de entendimento. E como a gente pode aplicar isso para o nosso dia a dia, como a gente pode aplicar isso agora, nesse exato momento. O que esse remezinho, o que essas analogias nos trazem? Que podemos estar distantes no exílio, que os gregos chamam de ostracismo, né? Que é algo que devemos combater, que é a procrastinação de deixar de fazer algo ou com alguém, e principalmente tolir ou podar os seus próprios projetos. Deus nos livre. Isso envergonha essa força que acompanha a pessoa. Pelo contrário, ela tem que buscar crescer como uma semente que vai crescendo para poder dar frutos. E com isso ela vai aproximar não somente a presença divina, mas com outras pessoas também para a presença divina, para essa força espiritual. É isso que tem um filme muito famoso na década de 80, Star Wars, que a força esteja com você, e essa força se refere ao Ratson, à vontade. A pergunta que fazemos é: qual a sua verdadeira vontade? Qual a sua lenda pessoal? Aplique, vença, seja feliz.
que o sucesso esteja com você hoje e sempre. Moadila Simcha. E nos momentos mais difíceis, não desista, continue, porque, como traz o nosso mestre Rabi Akiva, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.